Olá, está começando o programa Gestão Empreendedora e esta semana eu vou receber a coordenadora estadual do Programa de Educação Empreendedora. Ela que atua no Sebrae há 5 anos, é graduada em administração e tem especialização em gestão pública municipal. Eu estou falando de Mariana Mahara Vitarelli. Seja bem-vinda ao nosso programa, Mariana. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Mariana, a gente vai falar de um tema bem específico essa semana e muito importante, que é justamente a educação empreendedora nas escolas, e a gente vai entrar também no ambiente do ensino superior. Mas antes de a gente discorrer sobre esses temas, eu gostaria de saber um pouquinho mais da tua carreira, da tua profissão. Por que você escolheu essa área da administração? Olha, eu acho que desde bastante jovem, né, na infância, a questão do empreendedorismo me chamava atenção. Ainda, né, criança, a gente não sabia que era esse termo, empreendedorismo, mas de atividades bastante simples, como produzir alguma coisa, ir vender no próprio prédio, de mobilizar um grupo, seja, né, de amigos, de familiares, e tentar algo diferente. Então, quando eu cheguei à fase de escolha de uma graduação, o curso de administração era algo que era uma escolha natural, pelas minhas características empreendedoras, né, de muito cedo, e pela possibilidade de gerar algum tipo de transformação na sociedade, no ambiente que eu vivia. Você é especialista em gestão pública municipal. O que te levou a escolher essa especialização? Logo que eu finalizei a minha graduação, eu tinha uma clareza que eu precisava continuar me especializando, estudando, de que uma graduação não seria suficiente. Então, o tema foi um tema que eu acho que é bastante importante no nosso país, no sentido de promover o desenvolvimento econômico, de como é que as nossas atitudes do nosso dia a dia, no ambiente que a gente está inserido, seja no trabalho, ou seja na nossa vida, elas impactam um contexto muito maior, que é o nosso estado, que é o nosso país. Então, esse tema foi algo que me chamou a atenção e que fazia todo sentido o ingresso no Sebrae para entrar, então, numa área que seria de desenvolvimento territorial, na qual a educação empreendedora ela faz parte. Pois é, eu ia justamente te perguntar como que o Sebrae surgiu na tua vida. Quando a gente se forma, a gente tem muito a questão de qual empresa, de qual local, de ser um empreendedor ou estar em uma empresa, quais escolhas que a gente vai ter. E 2 anos depois de formado, eu tive um trabalho anterior. Eu tinha muito claro a questão de estar em um local, um ambiente que me trouxesse propósito. Então, estar em uma empresa por estar não era algo que me motivava, que me gerasse ambição em termos de carreira. Mas o Sebrae ele tem uma missão muito nobre. Então, quando a gente fala que a gente vai fomentar o empreendedorismo, que a gente vai trazer o desenvolvimento sustentável para micro e pequenas empresas e que isso é um vetor de transformação da sociedade, do nosso país, era algo que a causa me chamava muito atenção. Então, eu tinha uma certeza de que eu queria estar nesse time que faria diferença aqui para o nosso estado. Essa é Mariana Mahara Vitarelli e ela segue conosco ao longo desta semana. Amanhã, no programa de terça-feira, nós falaremos sobre educação empreendedora. Não perca! Olá, está começando o programa Gestão Empreendedora desta terça-feira.
Essa semana eu recebo a coordenadora estadual do programa Educação Empreendedora do Sebrae de Santa Catarina, Mariana Mahara Vitarelli, com atuação de 5 anos na instituição Sebrae. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, Mariana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje, justamente, o nosso tema diz respeito à tua área de atuação, que é educação empreendedora. Quando a gente fala de educação empreendedora, logo nós lembramos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e talvez haja uma confusão nessa história quando se pensa que educação empreendedora é educar para empreender. Não é exatamente isso, né, Mariana? Perfeito. É muito importante essa questão, porque é um tema que gera muitas dúvidas quando a gente vai conversar com um parceiro de educação, quando a gente leva uma proposta pedagógica de educação empreendedora, os pais, né, também questionam, e é um propósito muito maior. Então, a questão da educação empreendedora é a gente ter um olhar além do ambiente de negócios, de abertura de uma empresa, de você estimular o empreendedorismo com foco, né, no profissional, chegar na sua fase adulta e ter o empreendimento. Não é só isso, ele pode chegar depois de todo um ciclo de uma educação empreendedora e vir a ter essa escolha. Mas essa palavra escolha, na educação empreendedora, ela é muito importante, porque a gente fala do empreendedorismo para a vida, e esse empreendedorismo ele é muito mais amplo. Eu estou falando do nosso jovem, da nossa criança, ser um protagonista, e o fato de ser um protagonista é ele poder escolher. Então, ele chegar na sua fase de escolhas e ele ter a opção de seguir o seu próprio negócio, de ser um intraempreendedor trabalhando dentro de uma organização, mas que ele tenha um empreendedorismo com um propósito, um empreendedorismo de vida, com atitudes empreendedoras. Então, a educação empreendedora, se a gente fosse definir em uma palavra, seria muito mais estimular atitudes e comportamentos empreendedores. Eu acho que dentro do nosso âmbito educacional é pouco trabalhada essa questão do empreendedorismo, né? Me recordo quando também fui aluno do ensino fundamental, em nenhum momento nós tivemos qualquer tipo de educação financeira, por exemplo. O Sebrae identifica isso como muito importante, né? A gente deve começar a colocar a educação financeira já na cabeça das crianças muito cedo, né? Exatamente. E a proposta do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae é justamente a gente trabalhar desde a educação básica, no ensino fundamental, o ensino médio, até o ensino superior. Porque é muito tardio a gente ter, por exemplo, uma ação de empreendedorismo dentro do ensino superior, só que esse jovem ele teve toda uma trajetória na educação que ele nunca ouviu falar de empreendedorismo. Exatamente. Ou que não teve nenhuma vivência empreendedora. Então, a proposta de ter um programa no ensino fundamental é justamente a gente trabalhar com esses temas de educação financeira, de ética, de cooperativismo, de cidadania, de liderança, com crianças de 6 anos de idade. Então, você trabalhando isso ano após ano é um processo natural, não é algo que você chega numa graduação, quando você chega até uma graduação e você se depara com alguma atividade de empreendedorismo. Ela já está no ciclo, né? Ela é algo que é natural, você teve ano após ano, então aquilo é considerado o dia a dia, o normal para essa criança, e não o diferente para aqueles que nunca tiveram contato com o tema. Esse é um tema muito importante que a gente vai continuar falando no nosso programa de quarta-feira. Amanhã a gente vai abordar o GEP. Você ficou curioso para saber o que é o GEP? Então acompanha o Gestão Empreendedora de amanhã. Olá, está começando o programa Gestão Empreendedora desta quarta-feira
E essa semana o programa está sendo transmitido diretamente de Florianópolis, na sede do Sebrae de Santa Catarina. E eu converso com Mariana Mahara Vitarelli, ela que é coordenadora estadual do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae e atua aqui na instituição há 5 anos. Mariana, seja bem-vinda mais uma vez ao Gestão Empreendedora. Muito obrigada. Ontem nós falávamos deste tema tão importante que é Educação Empreendedora e eu citei o GEP ao fim do programa de ontem. O que é o GEP? O GEP é um programa de educação empreendedora focado no ensino fundamental que se chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos, o GEP. E esse programa a gente trabalha com as escolas da rede pública, as escolas municipais, com crianças de 6 anos de idade, no primeiro ano do ensino fundamental, indo até o 9º ano de ensino. E essa metodologia, ela é uma proposta de ensino onde esse aluno, esse jovem, ele vai ter contato com o empreendedorismo desde cedo. Quais são as disciplinas, digamos assim, que englobam o GEP? O GEP a gente fala que ele é um projeto pedagógico, então ele tem que ser inserido dentro da educação como um projeto transversal de ensino. Cada um dos anos ele tem uma temática, brinquedos ecológicos, temperos naturais, grandes ideias, grandes negócios. Cada um dos anos vai ter um tema de acordo com a faixa etária da criança e todo o seu processo de aprendizado. Uma criança de 6 anos de idade, ela está num processo de alfabetização. Então, toda uma linguagem pedagógica adequada a essa criança, com imagens, de uma forma muito lúdica. Ao 9º ano do ensino fundamental, esse jovem ele já está trabalhando com um conceito de plano de negócios, ele já está formando uma ideia de negócio para que ele consiga ir fazendo toda a sua validação. E existem dinâmicas também, onde eles podem botar em prática esse aprendizado? Isso. A gente trabalha primeiro com uma formação de professores que vão fazer a aplicação do GEP nas suas escolas, no seu município. Esses professores, então, recebem toda a metodologia de aplicação da solução e eles, dentro da realidade cultural do seu município, da sua escola, ele adapta a essas particularidades dos seus alunos e coloca, então, a metodologia. Essa metodologia, ela vai trabalhar com vivências. Então, os jovens vão experimentar o que é o empreendedorismo, com projetos, com atividades, de uma forma lúdica e de uma forma que a gente fala transversal. Então, isso não está em uma disciplina isolada dentro, de um determinado ano do ensino fundamental, mas isso perpassa todos os seus conteúdos para ser trabalhado, então, com uma educação empreendedora. A gente vem aplicando essa solução desde 2014 em Santa Catarina, então foram mais de 200 mil alunos atendidos até então. Esse ano nós estamos já com mais de 100 escolas que estão participando do programa e ele está composto como uma solução de educação empreendedora dentro de um programa que é o Cidade Empreendedora, que é um programa muito maior de desenvolvimento territorial. Então, a educação empreendedora, ela tem que ser uma política de educação do município para que ela, de fato, gere a transformação necessária. Perfeito. Nosso Gestão Empreendedora desta quarta-feira vai chegando ao fim. E amanhã, quinta-feira, nós vamos tratar do tema Ambiente Empreendedor no Ensino Superior. Aí a gente começa a falar dos mais velhos. Eu aguardo você no nosso Gestão Empreendedora de quinta-feira. Olá, está começando o programa Gestão Empreendedora desta quinta-feira e a nossa convidada desta semana é Mariana Mahara Vitarelli, coordenadora estadual do Programa de Educação Empreendedora e atua já há 5 anos
na instituição Sebrae Santa Catarina. Seja bem-vinda mais uma vez ao Gestão Empreendedora, Mariana. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos falando de educação empreendedora ao longo dessa semana e eu gostaria muito de chegar justamente na turma do ensino superior. Nós falamos dos jovens, dos mais novos, né? E agora a gente já começa a entrar já praticamente nos adultos. Existe uma dificuldade de ensino empreendedor para essa galera? Infelizmente ainda existe. É uma realidade brasileira. O distanciamento do empreendedorismo nas nossas instituições de ensino superior. Uma recente pesquisa, ela é publicada anualmente pelo Sebrae e pela Endeavor, ele retrata o ambiente de empreendedorismo nas instituições de ensino brasileiras. E o retrato que nos apresenta é justamente esse distanciamento que o aluno tem de conhecimento sobre empreendedorismo, seja porque as ações que tem nas instituições de ensino são muito pontuais, como um evento, uma palestra, poucas são as que têm a disciplina de empreendedorismo, conteúdos de empreendedorismo, além de cursos de administração ou cursos correlatos, mas em toda a sua grade de cursos. Então é um tema que ainda precisa de bastante amadurecimento no nosso contexto brasileiro. Quer dizer, o estudante de administração, na maioria dos casos, ele está sendo preparado para ser um colaborador, um funcionário, mas ele pouco é estimulado a empreender, a iniciar um negócio, ser dono do próprio negócio, né? Isso. E essa pesquisa, ela fala muito da questão que nós devemos estimular o sonho grande desse aluno, onde ele seja o protagonista das suas escolhas e não levado a trabalhar em uma instituição ou fazer um concurso, mas que tenha a questão do empreendedorismo como uma escolha, como uma oportunidade para esse jovem. E o nosso ensino, o ensino superior já é uma consequência, mas isso vem desde a educação básica, exatamente, onde o tema do empreendedorismo não aparece. São poucos os que chegam numa graduação e que tiveram uma vivência empreendedora nos outros anos de educação. Então, por esse jovem é natural que ele saia dali pensando em trabalhar em uma grande empresa, em ser um trainee, mas dificilmente é uma parcela muito baixa, um percentual, menos de 5% os jovens que querem empreender. É muito pouco. E o Sebrae, ele está atuando em cima dessa informação. A gente, dentro do programa de educação empreendedora, esse programa é nacional, então todos os estados possuem um programa de educação empreendedora, na qual a gente trabalha com uma série de diretrizes para que essas instituições de ensino consigam levar mais conteúdos de empreendedorismo para esses alunos e que a gente consiga, então, reverter esse cenário de uma educação focada, né, no século passado, mas uma educação mais inovadora, uma inovação mais disruptiva. O jovem de hoje é um jovem que está totalmente conectado no mundo digital, com N tendências, e esse jovem ele não quer escutar conteúdos que ele tem facilmente disponíveis pela internet. Então, a instituição de ensino ela tem que conseguir instigar esse jovem para que ele queira, de fato, vivenciar aquilo de uma forma intensa e que com comportamentos empreendedores. A gente percebe assim que o Sebrae está inserido no contexto de empreendedorismo em várias áreas dentro do nosso estado, o que é de suma importância. Vou encerrando assim o nosso programa Gestão Empreendedora desta quinta-feira e amanhã eu volto para conversar um pouquinho mais com a Mariana a respeito da Jornada Empreendedora. Não perca, eu espero você.
Olá, está começando o Gestão Empreendedora desta sexta-feira e ao longo de toda essa semana esteve conosco Mariana Mahara Vitarelli, coordenadora estadual do programa Educação Empreendedora, graduada em Administração de Empresas, com especialização em Gestão Pública Municipal. Mariana, nós conversávamos ontem justamente a respeito de um déficit, digamos assim, de atenção empreendedora no ensino superior. E aí você comentava do Jornada Empreendedora, que é justamente o tema desta sexta-feira. Ele é, digamos, uma solução para esse déficit? Isso. A gente, ao longo dos anos, desde 2014, nós trabalhamos com educação empreendedora no Sebrae, focando na questão das instituições de ensino. E muitas pesquisas são publicadas sobre o cenário das instituições de ensino, que falta levar conhecimento de empreendedorismo, que os alunos não são instigados a empreender, a pensar grande, mas não havia nada de concreto de como que a gente consegue transformar isso. Nós sabemos que as instituições de ensino também conhecem essas dificuldades e estão tentando dispostas a tentar uma educação diferente, mas é um processo bastante complexo. Então, nós instigados com essa questão que impacta todo o desenvolvimento do nosso país, nós formulamos um programa que se chama Jornada Empreendedora. O Jornada Empreendedora, ele é uma estratégia para instituições de ensino superior que vai focar nos alunos, nos professores e nos gestores da instituição para que a gente tenha um ecossistema mais empreendedor. Perfeito. Quer dizer, não é só no aluno, né? Não é só trabalhar a cabeça do aluno, mas também dos gestores da instituição, dos professores, para que eles trabalhem isso também em conjunto, né? Porque não adianta a gente focar só no aluno, a gente instigar o aluno com uma série de ações empreendedoras. Se o meu professor não está preparado, se o meu professor não muda o mindset de educar e se o meu gestor da instituição de ensino não considera isso como uma tendência ou como, enfim, algo que de fato tem que ser implantado. Então, se a gente trabalha com cada um desses eixos isolados, desses atores isolados, a gente não tem o que a gente fala de um ecossistema empreendedor nas instituições de ensino. Qualquer instituição de ensino pode implantar o Jornada Empreendedora e ele tem algum custo, é subsidiado pelo Sebrae, como funciona? Isso. Qualquer instituição de ensino, ela pode ter o seu projeto dentro da instituição de ensino. Nós temos subsídio limitado para até 15 projetos no estado de Santa Catarina e as instituições de ensino que tenham interesse em conhecer melhor o programa, quais são as soluções que estão compostas no programa, quais são os valores, eu oriento que procure a sua coordenadoria regional mais próxima e entre em contato para conhecer e agendar uma visita sobre o programa Educação Empreendedora. Em Rio do Sul, nós temos 2 universidades que oferecem o curso de administração, temos jovens aí se formando a cada ano e tomara que a gente possa formar um ambiente, que a gente possa fomentar esse ambiente empreendedor cada vez mais, que é extremamente importante para a geração de riqueza. Exatamente. O nosso objetivo é que a gente consiga, em conjunto com as instituições de ensino, transformar essa realidade educacional, que a gente fala é uma educação do século passado, mas essa educação perdura há muito tempo e não temos uma expectativa de que ela vai mudar se a gente, de fato, não tiver uma mudança drástica. Então, o Jornada Empreendedora, através dos 6 eixos que ele trabalha, com conhecimentos de mercado, aproximação com o mercado, acesso ao ecossistema de inovação, vivência internacional, estímulos de habilidades e comportamentos empreendedores. Com esses conjuntos de ações, a gente almeja que esse ecossistema seja formado nas instituições de ensino e não em uma ou outra instituição no nosso país. Mariana, muito obrigado pela sua contribuição no Gestão Empreendedora. Foi um grande prazer receber você aqui essa semana. Muito obrigada, eu que agradeço. E assim a gente termina mais uma semana de Gestão Empreendedora, mas você já sabe, na segunda-feira eu tô de volta e eu espero você.